Uma das coisas que mais assombram todos os empreendedores e fundadores de startup é o medo da diluição, de num futuro sair com nada no bolso, porque a sua participação foi se diluindo tanto ao longo do tempo que você efetivamente não teve qualquer tipo de sucesso na tua empresa do ponto de vista financeiro. Essa história é o reflexo de várias empresas, várias startups. Se você pesquisar, existem vários fundadores que contam suas histórias onde eles saíram, fizeram o exit com nada no bolso, com pouquíssima participação, perderam o controle da empresa muito rápido, porque não cuidaram de aspectos fundamentais num acordo de sócios e em contratos de investimento, que são as regras de antidiluição. Este é o tema do nosso vídeo de hoje e espero que ele possa contribuir com você na sua startup. A gente já falou aqui em outros vídeos que as startups são ativos financeiros e a proposta de uma startup, de uma empresa de tecnologia que tem essa pegada de crescimento acelerado é justamente de proteção da participação societária, porque à medida que a empresa cresce e gera receita, diminui custos, se expande no mercado, a tendência é que o valor de mercado dela cresça também. E o objetivo dos fundadores em uma startup geralmente é a participação societária preservada, porque à medida que a empresa se valoriza ao longo do tempo, essa participação vai representar o potencial de liquidez muito maior num futuro exit. Então é muito importante para os fundadores e para investidores preservar essa participação. Daí vem a ideia de gestão de cap table, né? A gente vai colocar links aqui no nosso vídeo sobre outros vídeos que a gente fez sobre gestão de cap table, a importância de você cuidar do seu cap table e da participação societária. Mas para além de fazer uma gestão de cap table, é muito importante você se preocupar com cláusulas de diluição, que vão aparecer em contratos de natureza societária e em contratos de investimento também. Investidores, né, geralmente quando vão colocar dinheiro numa startup, vão se preocupar com diluição, porque eles naturalmente não vão querer ser diluídos. E aí, em algumas hipóteses, eu vou te recomendar que você não utilize a diluição. Em outras hipóteses, você tem que utilizar a diluição para você efetivamente preservar o cap table da sua empresa. O primeiro momento é no acordo de sócios. Dentro de um acordo societário, seja você uma limitada, seja você uma SA, um acordo de acionistas, seja mesmo numa etapa um pouco mais prematura da empresa, onde você tem apenas um acordo de fundadores ali, é muito importante prever regras de diluição que preservem a participação dos fundadores, não somente para a entrada de novos sócios, seja através de investimentos ou mesmo de transações societárias, mas também para a emissão de novas cotas. Para explicar para vocês aqui, ficar mais simples, toda vez que alguém vai colocar dinheiro na empresa, um sócio vai colocar dinheiro na empresa, ele vai naturalmente aumentar o capital social da empresa, que está lá no contrato social da empresa. E aí, para ele fazer isso, ele vai emitir novas cotas. Se a sua startup, a sua empresa, ela é dividida em 1000 cotas, para colocar mais dinheiro e aumentar o capital social, o sócio naturalmente vai ter que aumentar o número de cotas para corresponder a esse aumento de capital. E quando você aumenta o número de cotas e esse capital investido veio apenas de um sócio, os demais vão ser diluídos, porque a participação dele vai aumentar e a gente tem 100% para distribuir entre todos. Ainda que o número de cotas aumente, você vai aumentar ali a participação de um dos sócios e, consequentemente, os demais vão ser diluídos. Nesses casos, a gente costuma recomendar a utilização de cláusulas de não diluição. Você tem que evitar que isso aconteça na sua sociedade, especialmente para sócios minoritários, porque é muito comum, dentro de uma estrutura societária, que a participação no capital social da empresa, aquela participação societária, represente poder de voto, poderes políticos na empresa. Então, quando você tem um aumento de capital social por um sócio, que geralmente tem mais grana, e aí ele efetivamente dilui os demais minoritários, em algum momento ele pode até mesmo se tornar o sócio majoritário para tomar decisões unânimes na empresa. Ele pode literalmente tirar um sócio, colocar um sócio, mudar os rumos da empresa sozinho, porque de repente ele tem mais participação. Nesses casos, em acordos societários, é importante preservar o cap table, protegendo a participação usando cláusula de não diluição, para não diluir. Existe um outro cenário. O outro cenário é o cenário de investidores, onde você vai assinar um contrato de investimento, vai entrar um investidor de fora, ou alguém vai assinar um contrato de vesting, alguém vai assinar um contrato que envolve participação societária, mas nesses casos eu vou recomendar que você utiliza a diluição. Existe uma terminologia, né, que é a base totalmente diluída. Você vai encontrar isso em alguns contratos de investimento. O que isso significa? Quando o investidor aporta numa empresa, ele entra num contrato de investimento, ele considera que toda a base de participação da empresa está efetivamente diluída, ainda que não convertida. Vou dar um exemplo. Você tem lá 3 sócios, os 3 estão no contrato social e tem 2 pessoas da empresa que são muito importantes que têm contratos de vesting. O vesting ainda está acontecendo, eles não viraram sócios ainda.
mas para fins de cap table, eles têm participação societária, concorda? No futuro eles vão ter. Para o investidor é importante ele investir considerando todo mundo já como se tivesse integralizado, como se já tivesse no contrato social. Isso é a base totalmente diluída. Então, para o investidor, ele quer considerar esse cenário porque ele quer preservar, já que ele pode investir na empresa e aí daqui 2, 3 meses aqueles sócios que investem vão entrar na sociedade e vai diluir todo mundo que está lá dentro, inclusive o próprio investidor. Então, ele vai considerar esse cenário. Dentro de uma estrutura de investimento, é importante que você também evite cláusulas de não diluição, porque é muito ruim você ter um investidor dentro da sociedade, dentro da empresa, que aportou na empresa, ainda que seja um investidor muito bom e que ele nunca vai ser diluído. Ele preserva aquela participação e você engessa o seu cap table. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Isso não é bem visto por investidores qualificados, por fundos de investimento. Não é legal para você, porque essa participação que está engessada numa cláusula de não diluição, ela vai machucando os demais, porque os demais vão ser diluídos em novas rodadas de investimento, em novas emissões de cotas, e aquele investidor que tem uma cláusula de não diluição fica lá engessado, travando o cap table. Então é importante num cenário de investidores você diluir todo mundo, nunca assinar uma cláusula em contratos de investimento que tenha lá uma não diluição, que proíba a diluição do investidor. Isso não é interessante, não recomendo, tá? Em acordos societários o cenário é diferente. Ali eu já recomendo que você tenha uma trava, pelo menos para os sócios fundadores. Eu vou preservar aqui, acho que em termos de recomendação, os sócios fundadores têm que ser preservados, até porque quem carrega a visão da empresa são os sócios fundadores, é você, eu sou sócio. São vocês que carregam a visão da empresa, são vocês que vão levar a empresa para um novo patamar. Óbvio, todo mundo que entra na jornada vai ajudar muito, mas é vocês que têm que carregar a empresa nas costas. Isso é fundamental e para isso é importante que você preserve a sua participação. Em acordos societários, você não dilui, protege os sócios fundadores. Em contratos de investimento, contrato de vesting, opção de compra e outros contratos que você vai assinar ao longo do tempo, para pessoas que não são efetivamente sócios fundadores, é importante prever a diluição dessas participações à medida que são emitidas novas cotas, entram novos investidores, fazem novas rodadas. É claro, sempre privilegiando ali, você tem mecanismos contratuais para privilegiar todo mundo, mas sem engessar o seu cap table. Espero que tenha ficado claro, eu sei que é um assunto geralmente que pode gerar alguma confusão, eu tentei trazer esses cenários aqui para vocês para ficar evidente. O que só não está evidente é o porquê de você não ter curtido esse vídeo ainda. Você pode entrar aí no seu YouTube, no seu celular, na sua TV, no seu computador, clica, senta o dedo aí no curtir, porque isso ajuda muito a gente, isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas, isso é fundamental para nós, ajuda a gente a produzir mais conteúdo, estar aqui com vocês. É muito difícil gravar vídeo, gente, mas a gente está aqui para gerar conteúdos legais para vocês, espero que possa ter ajudado. E é claro, eu vou recomendar que você assista a este vídeo que está aqui e a este vídeo que está aqui, porque eles falam de gestão de cap table, que é fundamental para você. Espero vocês no nosso próximo vídeo.